E aí, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E na aula passada nós falamos bastante sobre o sistema muscular. E na aula de hoje nós falaremos sobre o sistema ósseo. Na aula passada a gente já começou falando sobre essa relação que tinha entre o sistema ósseo e o sistema muscular. Eu até mostrei essa imagem aqui, ó, de que para você fazer alguns movimentos, você precisa puxar, literalmente puxar um osso, porque não é o osso que se move, e sim o músculo que vai mover esse osso, tá certo? Então na aula de hoje a gente vai falar mais especificamente sobre esse sistema tão importante para nós, que é o sistema muscular. Como habilidade, pessoal, a gente tem que conhecer a morfologia do sistema ósseo, tá? A gente vai entender aí, vou mostrar um esquema aqui para vocês de um esqueletinho, a gente vai falar sobre alguns ossos. Aprender nomes e características de alguns ossos, ok? Entender a constituição da coluna vertebral. Gente, a importância da coluna vertebral para o ser humano é assim uma coisa incrível, tá? Não só para o ser humano, como para outros animais também, ok? Conhecer a importância das articulações, tá? A gente vai falar também sobre as articulações. E saber a relação entre a articulação e a amplitude dos movimentos, ok? A gente já falei disso daqui, né? Que não é o osso que se move, sim o músculo que se move puxando esse osso. Vamos lá, gente. O sistema esquelético é constituído de ossos e cartilagem, tá? A gente vai falar sobre cada uma delas. Quando a gente fala de sistema esquelético, a gente só lembra de ossos. Só que, gente, é ossos, cartilagem, ligamento e tendões, tá certo? O esqueleto, gente, presta atenção, que você quer cobrar de questões. O esqueleto é responsável por sustentar e dar forma ao corpo. Gente, imagina só se não fosse os ossos. O osso, basicamente, é a parte dura do nosso corpo, né? O osso, gente, ele também protege órgãos internos, como é o caso aqui dos músculos da caixa torácica, que protegem o coração, o pulmão, o diafragma, os rins também, né? A parte do sistema digestório, essa caixa torácica aqui, né? E também, presta atenção, atua em conjunto com o sistema muscular e articula o sistema muscular e articular para permitir o movimento, tá? Então, gente, para eu fazer o movimento do corpo, tem que ser um conjunto de tudo, um conjunto de sistema muscular, sistema ósseo e também o sistema articular, que é o sistema das articulações, ok? Gente, esses daqui são um dos principais ossos do nosso corpo. A gente tem aqui o principal, né, um dos principais aqui, o crânio, que é esse ossinho aqui, ó, aliás, perdão, até aqui, é esse osso aqui, é o crânio. Gente, o crânio ele só serve para proteger o cérebro, que a gente viu na aula passada, que é o que comanda tudo no nosso corpo, né? A gente tem também o osso do maxilar, da mandíbula. Esse osso aqui do nosso braço, ó, é chamado de húmero, é um dos ossos mais famosos, né? Húmero. Esse osso aqui da nossa canela aqui, ó, é chamado de tíbia. Esse osso aqui da nossa coxa é um osso grandão, tá? É só o maior osso do nosso corpo. O maior osso do nosso corpo, tá? É o fêmur. Repete comigo. O maior osso do nosso corpo é o fêmur, ok? A gente tem também aqui o quadril, esse músculo aqui do quadril, ó. É esse daqui o músculo do quadril. A gente tem aqui os ossos da coluna vertebral, que são vários aqui, que a gente vai ver, vai estudar ele bem melhor. A gente tem esses ossos aqui, ó, os ossos da costela. Essa parte aqui do nosso corpo, gente, fica pulmão, fica coração, fica o diafragma, fica o rim, fica o baço, enfim, gente, tudo isso fica aqui. E como esses órgãos são muito importantes para o nosso corpo, assim como todos os outros, né? Mas eles ficam protegidos aqui pelos músculos da costela, tá? A gente também aqui
metatarsalis, que são esses músculos aqui da perna, ó. O Neymar, né, gente, acho que foi na Copa de 2018, acho que vocês lembram aí, né, quem gosta de futebol, ele teve um problema aqui nesse quinto metatarso, que é esse quinto ossinho aqui, o osso que liga a falange do dedo mindinho. Ele teve um probleminha aqui. Tá, gente, então aqui são os ossos mais importantes do nosso corpo. Não dá pra gente estudar todos, por quê? Porque são 206 ossos do nosso corpo. Isso numa pessoa adulta. Numa criança, gente, são 270. E aí, por que são mais? Porque, gente, ao longo da vida, onde eram 2 ossos, vão se juntar formando um só. E é por isso que diminui, tá? Vai de 270 quando a pessoa nasce até 206 na vida adulta, tá certo? Esses daqui são os principais. Gente, cartilagem. Qual que é a função da cartilagem? A cartilagem, gente, vale lembrar que ela fica entre um osso e outro. Repete comigo. A cartilagem fica entre um osso e outro. Gente, quando há o choque de um osso com outro, a dor é muito grande. É muito grande, porque esses ossos, pessoal, eles carregam também nervos. E quando um nervo bate no outro, a dor é muito intensa, tá? Gente, quer saber o que é a cartilagem? Sabe aquele frango gostoso que a gente come de vez em quando? Não tem uma partezinha esbranquiçada na parte de cima do osso, né? Que às vezes a gente até costuma comer. Aquilo dali, gente, nada mais é do que cartilagem, tá? Ela não chega a ser um osso, mas ela também é um pouquinho rígida. Então ela vai ficar entre um osso e outro justamente para proteger contra esses choques mecânicos. Então essas cartilagens, pessoal, presta atenção, garante o equilíbrio, estabilidade, proteção e sustentação, certo? Então a cartilagem, ela tem aí essas 4 funções aqui, tá certo, pessoal? Elas vão revestir essas extremidades do osso, impedindo que um osso se choque com o outro. Lembrando que quando um osso se choca com o outro, a dor é muito intensa, justamente por conta de um choque de nervos, tá? E, gente, ao longo da vida, não vão pensar que a imagem está errada não, tá, gente? É porque tá aqui em inglês. Mas aqui em português teria que ter um M, né? Uma pessoa, gente, ao longo da vida, essa cartilagem aqui, por conta do movimento, ela vai se desgastando. E aí, quando a pessoa já está com uma idade um pouco mais avançada, essa cartilagem já está tão desgastada que essa proteção de um osso com o outro, ela já não é mais tão eficaz, causando dores intensas, certo? Gente, a gente viu também que tendões e ligamentos também fazem parte do sistema ósseo, né? Vale lembrar que tá aqui, né? O que faz parte do sistema esquelético ou sistema ósseo. Os ossos que a gente já viu, as cartilagens que a gente já viu e os ligamentos e os tendões, assim como as articulações também. Então, gente, o que é tendão? Gente, tendão, ele vai ligar o músculo ao osso, tá? Vale lembrar, pessoal, que ligado a um osso sempre vai ter um músculo, ok? Então, esses tendões aqui vão ligar o músculo ao osso. Vamos bem aqui para a nossa imagem do nosso esqueletinho. Esse músculo aqui, pessoal, ele tá ligado a esse osso. Como é o nome desse osso mesmo? Ó, o nome desse osso é o húmero. Esse músculo aqui, gente, que é o quê? Que músculo é esse aqui? Que a gente viu na aula passada. É o bíceps. O bíceps, gente, ele vai estar ligado ao húmero por uma estrutura chamada de tendão, ok? Então, qual que é a função do tendão? Nada mais é do que ligar um músculo ao osso, certo? Gente, nós também temos os ligamentos, e esse ligamento aqui vai unir um osso
com outro osso. Presta atenção aqui no nosso esqueletinho. Gente, esse daqui a gente já viu que é o húmero. Esse ossinho aqui, ó, deixa eu ver aqui. Eu tenho quase certeza que é o una. Esse eu acho, não tenho certeza, mas vocês podem pesquisar aí, né? Esse ossinho aqui, ó, menorzinho, é o una, tá? O que vai ligar o húmero ao una, porque você vê, gente, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, ela tá ligando esse osso a esse outro osso aqui. E essa parte aqui é chamada de ligamento. Então, o tendão, ele une o músculo ao osso e o ligamento, ele une um osso com outro osso, ok? Agora, pessoal, a gente vai falar das articulações. Quanto às articulações, pessoal, elas podem estar sozinhas ou juntas. E a função, que isso aqui é cobrado questões, a função principal é fazer a ligação entre os ossos e fazer uma movimentação do esqueleto. Lembrando que o que se move não são os ossos, o que se move são os músculos que fazem esses ossos se moverem, certo? Gente, a gente tem dois tipos de articulações. A gente tem articulações fixas, ou seja, que não se movem, como é o caso do nosso cérebro, tá? O nosso cérebro aqui, ó, o nosso crânio aqui, gente, ele é dividido em algumas partes, como você pode ver aqui, ó, tá vendo? Essas partes aqui, gente, o que tá ligando um músculo a outro aqui é uma articulação, só que essa articulação é uma articulação fixa, tá? Ela não pode se mover, porque se ela se mover, ela pode causar algum trauma no cérebro, e um trauma no cérebro é uma coisa gravíssima, ok? E também, pessoal, nós temos articulações móveis, ou seja, aqui eu tenho dois ossos, nessa região aqui do meu braço, e aqui eu tenho um osso, tá? Que a gente já viu que é o húmero. Gente, aí aqui, ó, é o que tá ligando esse osso, esses dois ossos, a esse outro osso aqui. E aí vai causar uma movimentação, tá? Então, quando eu consigo mover, aqui tem um osso, aqui tem outro osso, e aí quando eu consigo fazer esses movimentos, pessoal, a gente chama de articulações, tá? É o encontro entre um osso e outro. A gente chama de articulações. E se eu conseguir mover, é porque essa articulação é móvel. Se eu não conseguir mover, é porque essa articulação é fixa. Vale lembrar, pessoal, que essas articulações, elas têm um limite, tá? Por exemplo, eu só consigo fazer isso aqui no meu braço. Eu não consigo colocar o meu braço para baixo, tá? Caso contrário, vai quebrar, né? Ok? Então, tem uma questão de uma amplitude. O nosso braço só consegue se mover 180 graus. Aliás, o antebraço, no caso. Ele só consegue se mover 180 graus, ok? E dependendo do osso do corpo, pode mover mais ou pode mover menos, tá? Agora, gente, ó, preste atenção aqui. Essa daqui é uma articulação, tá bom? Porque você tem um osso que está ligado a outro osso. E olha, gente, olha quantas ligações tem. Você tem aqui, ó, uma ligação, outra ligação. Como que é o nome mesmo quando se liga um osso a outro osso? É chamado de Opa, vamos caprichar nessa letra aqui. É chamado de quê? É chamado de ligamento, tá? Quando você tem uma estrutura que une um osso a outro, você chama de ligamento. E esse conjunto aqui, pessoal, ó, é uma articulação, tá? Porque eu consigo mover o meu joelho. Mas lembrando que as articulações, elas só deixam você mover os ossos num certo limite, tá? Por exemplo, eu não consigo colocar o meu joelho pra frente, assim, né? Porque aí você vai quebrar uma articulação. Esse ossinho aqui, gente, ó, é chamado de patela.
Sabe essa bolinha que a gente tem assim no joelho, né? É chamado de patela. E novamente, você tem uma estrutura aqui que está ligando esse osso a esse osso. A gente chama de ligamento. Ligamento, ok? E, gente, dependendo do movimento, esse ligamento aqui, ele pode se... Esse movimento aqui, ele pode se romper. Como foi um caso de um dos maiores jogadores brasileiros, Ronaldo. Vocês não eram nascidos, mas antes da Copa de 2002, o Ronaldo, ele teve uma lesão nesse músculo aqui, nesse ligamento aqui, tá? E a gente também tem alguns jogadores famosos que, infelizmente, hora ou outra, rompem esse ligamento. E aí, gente, romper um ligamento desse daqui pode deixar o jogador longe dos gramados por entre 6 a 8 meses. Isso numa hipótese ok, tá? Dependendo do caso, pode chegar até 1 ano, tá? Isso para um jogador, imagine para uma pessoa normal, como não seria, né, se romper esse ligamento aqui. E aí tem que passar por cirurgia, por recuperação, enfim, é muito, muito difícil. Gente, nessas articulações aqui, dentro dessas articulações, entre essas articulações aqui, você tem como se fosse uma bolsinha, tá? Essa bolsinha aqui, gente, é justamente para evitar esse choque mecânico entre um osso e outro, além da cartilagem. E, gente, pode ser que uma pessoa acumule líquido nessa bolsinha, tá? E aí, se ela acumular líquido, pessoal, pode causar uma doença chamada de artrite. E aí, esse líquido pode ser causado por fungo, por bactéria, quando a pessoa também tem excesso de peso, a idade, quando você usa demais, né? Principalmente pessoas que utilizam muito o celular podem desenvolver artrite, porque utilizam demais esse celular aqui, E aí utilizam demais essas articulações aqui, tá? E, gente, olha como que é uma mão com artrite. As articulações, pessoal, por causa dessa inflamação, essa daqui é uma mão com artrite, essa daqui é uma mão normal. Perceba, gente, que essa bolsinha aqui, essa bolsinha aqui, ela é menor do que essa, porque essa daqui sofreu uma inflamação. E aí, por conta dessa inflamação, pessoal, a pessoa pode ter os dedos um pouco tortos, justamente porque a articulação que liga um osso a outro, ela tem essa inflamaçãozinha aqui, E aí, a pessoa pode ficar com os dedos todos tortos, tá? E o que causa artrite? Novamente, um superuso dessas articulações, um excesso de peso, idade, bactéria ou fungo, tá? Vírus também, enfim, gente. Então, se cuidem bastante. Isso daqui não pode dar não só na mão. Eu dei o exemplo da mão porque hoje em dia a gente passa tempo demais no celular, né? Utilizando o quê? Essas articulações aqui. Beleza? Mas isso pode dar também em outras articulações do nosso corpo. Gente, agora a gente vai falar do conjunto. Dá pra se dizer, todos os ossos são importantes, tá, gente? Mas o conjunto de ossos da coluna vertebral são extremamente importantes, ok? Essa daqui é a nossa coluna vertebral. Se você colocar a mão nas suas costas aí, vai dar pra você sentir ela, tá? Vai dar pra você sentir os ossozinhos aí da sua coluna vertebral. Gente, a coluna vertebral, ela é dividida em 5 regiões. A região cervical, que vai aqui um pouquinho aqui depois do pescoço, uns 5 dedos depois do pescoço, tá? Até mais ou menos aqui o pescoço, um pouquinho, 3 dedos abaixo do pescoço. Essa região aqui, gente, é chamada de região cervical, ela tem 7 vértebras. Professor, o que é uma vértebra? É o osso da coluna vertebral, que já a gente vai ver como que esse osso é. Nessa região aqui, pessoal, daqui até aqui, a gente tem a chamada região torácica, que ela tem 12 vértebras. Essa parte aqui, a gente chama de região lombar, que tem 5 vértebras, ou seja, 5 ossos.
Essa região aqui, gente, é chamada de sacro, que tem 5 vértebras que estão soldadas, ou seja, elas estão extremamente ligadas umas às outras. Essas outras aí, pessoal, elas podem se movimentar, como por exemplo, assim, 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 assim. Eu posso movimentar esses ossos. Aliás, perdão, posso movimentar o músculo que está ligado a esses ossos. Só que, gente, do sacro para baixo, pronto, essas vértebras estão soldadas, elas estão ligadas, extremamente ligadas, e não dá para você mover ela, certo? E por fim, nós temos aqui o cóccix, que tem 4 vértebras que novamente estão soldadas. Tá certo, pessoal? Essas daqui são as regiões da nossa coluna vertebral. Agora, pessoal, qual que é a função da coluna vertebral? Gente, todos os elementos da coluna vertebral têm o principal objetivo de proteger a medula espinhal, a qual proporciona uma comunicação com o cérebro. Gente, deixa eu ver se tem a imagem aqui. Observe essa imagem aí, pessoal. Esse daqui, pessoal, é uma vértebra, tá? O osso é mais ou menos assim. E eu acho que vocês vão lembrar que esse ossinho aqui é parecido com aquele ossinho que tem no pescoço da galinha. Para quem gosta de comer pescoço de galinha, aquela galinha cozida ou assada. Enfim, vai lembrar que esse ossinho aí é parecido com aquele osso, né? E aí, gente, você pode... Quem aí já viu, né? Percebeu que bem aqui no centro tem um espaçozinho. E dentro desse espaçozinho passa uma partezinha branca, né? Que tem gente até que adora aquela partezinha ali, né? Gente, aquela partezinha ali é a medula espinhal. Essa medula espinhal é a que vai fazer comunicação com o cérebro, com o resto do corpo, tá? E ao longo do nosso corpo, pessoal, nós temos diversos nervos, tá? Que vão mandar informações e estímulos para o cérebro e vice-versa. Só que quem faz essa ligação entre o nervo e o cérebro, pessoal, essa informação ela vai ter que passar pela medula espinhal. Portanto, quando uma pessoa, infelizmente, ela tem um trauma nessa região cervical aqui, ó, ela pode ficar tetraplégica. Tetraplégica. E aí, o que é tetraplégica? Gente, tetraplégica é quando a pessoa perde o movimento dos braços e das pernas e também, basicamente, do pescoço para baixo. Por que isso acontece? Gente, o cérebro, ele pode... Aqui o cérebro. Ele manda a informação para o corpo se mover. Só que essa informação, ela passa por aqui, ó. E caso uma pessoa que tem uma lesão aqui nessa região, essa informação, gente, não vai passar. E se essa informação não passar, a pessoa não vai conseguir se movimentar, né? E, pessoal, quando uma pessoa tem uma lesão daqui até mais ou menos aqui, e lembrando, gente, que cada ossinho desse tem um nome, tá? T1, T2, T3, L1, enfim, mas isso daí não vai importar pra gente agora não. Então, quando uma pessoa tem uma lesão até essa região aqui lombar, essa informação que vem do cérebro, ela não consegue passar para os membros inferiores. Ou seja, para as pernas. E aí, essa pessoa que tem uma lesão daqui até aqui, em alguma dessas regiões aqui, ela pode ficar paraplégica. Ou seja, perder os movimentos da perna, infelizmente. Porque, mesma coisa, essa informação que vem do cérebro, ela chega até lá, ela não consegue chegar até as pernas, tá, pessoal? Então, muito cuidado com a coluna vertebral, porque a importância dela é extremamente alta, tá? Esses daqui, pessoal, olha que legal, esses daqui são os ossos. São os ossos do nosso sistema, da nossa coluna vertebral. Perceba que esses ossos aqui da cervical, ó, eles são completamente diferentes das outras vértebras, né?
A cervical é assim, a segunda cervical ou axis é desse jeito, a vértebra cervical é assim, enfim, gente. Esses daqui são os ossos da nossa coluna vertebral. Tem um detalhe importantíssimo. Gente, entre uma vértebra e outra, você tem um disco de cartilagem. Justamente para quê? Novamente, evitar o choque de um osso com o outro. E, eventualmente, uma pessoa pode desenvolver um desgaste nesse disco de cartilagem. E essa doença, pessoal, é chamada de hérnia de disco, né? Uma hérnia de disco pode ser uma inflamação ou pode ser um desgaste dessa cartilagem. Enfim, se tiver alguma irregularidade nesse disco de cartilagem que liga uma vértebra a outra, a dor, gente, vai ser muito grande, porque esse osso, ele pode se encostar um no outro. E aí esses nervos aí, esse choque de nervos vai causar muita dor, ok? E uma dica que eu dou pra vocês é, sentem direito. Nada de sentar numa cadeira deitado. Nada de sentar numa cadeira todo torto. Por quê? Porque você pode desenvolver uma doença chamada de escoliose. O que é a escoliose? Gente, a nossa coluna vertebral, normalmente, é para ela ficar reta. Se você sentar por muito tempo torto, ou assim, como se estivesse sentado na cadeira deitado, a sua coluna vertebral, gente, ela pode ter esse desvio aqui, ó. O que era para ficar reta, ficou assim, 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 ó. Ou assim, esse daqui, gente, é o pior caso da escoliose. E aqui, pessoal, a escoliose causa muita dor, dificuldade de movimentação, enfim. Então, nada de sentar todo torto na cadeira, hein? Pessoal, acredito que vocês já tenham conhecido alguém, ou pelo menos já sabem que esse osso, pessoal, ele dá para ser quebrado, tá? Primeiro, a dor é muito grande, o tempo de recuperação é muito longo, né? Mas acredito que vocês já saibam sobre isso daqui, ó, fratura óssea, ou seja, que o osso pode quebrar. E o que acontece quando o osso quebra? Gente, você tem aqui um osso. Esse osso, ó, ele foi fraturado, ou seja, ele foi quebrado. Dentro desse osso, pessoal, você tem vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, quando esse osso for fraturado, ou seja, quebrado, esses vasos sanguíneos vão ser rompidos, formando um coágulo, tá? Um coágulo sanguíneo. E, gente, como esse osso foi quebrado, é importante você proteger essa região. É importante essa região ser protegida. E aí, como que ela é protegida? Muitas vezes colocando gesso, né? Porque, gente, aquele osso ali, como ele está quebrado, ele tem que ter uma certa estabilidade para conseguir se curar sozinho, tá certo? E aí, como esse período, gente, demora demais, tá? Pode chegar até a 2, 3 meses de recuperação para esse osso voltar a ser como era. Então, geralmente, dependendo do caso, aí a pessoa tem que usar gesso por 3 meses. E aí, o que acontece enquanto o braço está engessado? Depois dessa fratura, pessoal, aqui, ó, vai formar uma rede de tecidos, mais especificamente o tecido conjuntivo cartilaginoso, ele vai ficar nessas regiões aqui, ó, nessas regiões de fratura. E aí, com o passar do tempo, pessoal, mais ou menos aí depois de 1 ou 2 semanas, esse tecido aqui, ó, ele vai virar um osso esponjoso, ou seja, com como se tivesse alguns furinhos, sabe? E aí vai formar algo chamado de calo ósseo, ok? Então, gente, passados aí 2 ou 3 meses, esse osso esponjoso aqui, ó, ele vai ser totalmente preenchido, formando um novo osso. E aí a pessoa finalmente vai poder tirar o gesso, porque o osso já tá tudo ok, né? Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente vai resolver diversas questões sobre esses 2 assuntos para ver se tá tudo ok, né? Então fiquem bem e até a próxima.